Fica agora à plateia a possibilidade de colocar algumas questões que serão com certeza absoluta respondidas pelos nossos intervenientes. Alguém quer colocar uma questão? Rocha Pereira. Esta facilidade que eu tenho logo de saber o nome da pessoa que questiona também tem. Boa tarde a todos. Quero felicitar todos os oradores e também o moderador por esta brilhante síntese, pelas vossas intervenções. Eu vou começar por uma questão ao Dr. Professor Rui Pereira, de quem eu já tive o prazer de ser aluno. Nas medidas compensatórias dos acordos de Schengen, onde estão previstos o controle aleatório de fronteiras, e face, digamos, aos problemas que decorrem precisamente da livre circulação, mas também a livre circulação em relação ao tráfico de droga, ao terrorismo, etc., não seria, digamos, de implementar um maior controle aleatório e dos acordos que Portugal fez com a Espanha nessa área, nas chamadas equipas mistas, não é? E que, de facto, pelo menos que eu tenho conhecimento, tem-se abrandado um pouco nessa matéria e eu penso que se deveria aumentar um pouco esse controle aleatório. De qualquer modo, gostava também de saber a sua opinião. Quero felicitar aqui os nossos irmãos de Moçambique e do Brasil. Eu não me apresentei, o meu nome é João Rocha Pereira, mas ali o nosso doutor Lídio já falou. Eu fiz o meu doutoramento em resolução de conflitos internacionais e psicologia da paz. E tive a oportunidade de estudar a vossa participação nas missões de paz das Nações Unidas, que tem sido de facto uma brilhante participação, sobretudo a nível diplomático, ou seja, vocês adotam o estilo que nós recomendamos, que é o estilo cooperativo, porque de facto, como disse muito bem, cada soldado é um diplomata e isso é extremamente importante no contacto com as populações, na interação, enfim, na empatia que se cria com as populações onde essas forças de paz vão intervir, e quero felicitar-vos por isso. Mas também como criminalista, porque sou licenciado de base em criminologia, preocupa muito o número de homicídios que vocês têm todos os anos, cuja média já foi aqui referida. E também me preocupa muito o crime em Moçambique. E gostaria de pôr uma questão, mas no entanto o Brasil, quando quer fazer coisas boas, faz muito bem. Não foi por eu ser professor dos vossos oficiais superiores que fizeram formação aqui na Escola da Guarda Nacional Republicana, onde eu sou professor, e tive o prazer de ter dois alunos de oficiais superiores da Polícia Brasileira, da Polícia Militar, que foram os responsáveis pela Copa do Mundo e depois transitaram para os Jogos Olímpicos e correu tudo muito bem, o que prova que quando vocês querem fazer boas operações de segurança também as fazem. Mas gostaria de fazer uma pergunta aos dois, que é o seguinte: dado estes novos contextos políticos que ocorreram nos vossos países, há de facto uma esperança no futuro de conseguirmos diminuir essas taxas que são muito elevadas de criminalidade e de homicídios, e no caso de Moçambique os raptos, enfim, tudo aquilo que foi referido? Muito obrigado. Alguém mais quer colocar alguma questão? Sim. Professor? Muito obrigado. Eu não pude estar na primeira parte, estive com um grupo de estudantes brasileiros da Unicinos, que vão estar esta semana aqui em Portugal, mas cumprimento os colegas, amigos, em particular ao professor general Fernando Francisco, e muito gosto de o ver cá agora nestas funções já de doutor em Direito e Segurança, por esta casa. Em relação ao Código Penal moçambicano, falou aí em particular do consumo de droga ser punido com uma elevada pena. Nós em Portugal temos tido uma política bastante, como dizem nos brasileiros, exitosa, porque houve uma descriminalização e com políticas alternativas. E digamos, o Moçambique tem um novo Código Penal, recentemente. E pergunto se esse tipo de novas discussões não foram levadas em consideração, uma vez que, pelo menos em outros países, uma nova abordagem a esse tipo de problemas dos comportamentos aditivos também tem sido importante e tem, porventura, tido melhor sucesso do que uma mera política repressiva, como, pelos vistos, continua a suceder. Este era um ponto que eu queria colocar.
Era só ao professor João Isval. Muito obrigado. Ainda não fui ver esse centro de lançamento espacial. Já agora, devo dizer que sabe, Portugal tem uma lei do espaço. Criámos agora um centro espacial na Ilha de Santa Maria, nos Açores. É umas áreas da minha especialidade, mas temos uma lei do espaço e um registro de lançamento de satélites. Mas as minhas próximas idas ao Brasil não andam muito longe. Uma vai ser a Porto Velho e outra vai ser a Boa Vista. Vamos só deixar mais uma, e depois fazemos outra série, está bem? Senão depois até nos esquecemos quais foram as perguntas que colocaram, não é? Boa tarde a todos. Me chamo Paulo, sou oficial da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso e atualmente faço mestrado na Universidade de Coimbra. Professor Joanisval, embora o senhor tenha falado com relação à visão que o Brasil tem mais voltado para a área de segurança pública, e realmente talvez isso seja por motivo de, após a redemocratização, o estigma que as Forças Armadas ainda carregam e que, por questões ideológicas, sempre vem à tona essas particularidades. Mas a minha pergunta, essencialmente porque eu sou do estado de Mato Grosso, que é a área que o senhor demonstrou ali com uma fronteira muito grande, especialmente com a Bolívia, que é um dos maiores produtores de coca, que faz a cocaína. Eu gostaria de saber como que as Forças Armadas podem auxiliar ainda mais as forças de segurança. Nós já temos o grupo de fronteira, que é o GEFRON, mas nós sabemos que essa região, embora seja uma região, a maior parte por terra, mas o estado de Mato Grosso tem 3 biomas, ou seja, Amazonas, Cerrado e Pantanal, que é uma região alagadiça. Então, como que, embora eu acho ainda estranho o Brasil tratar a segurança dessa forma tão sistematizada com relação à defesa e segurança pública, eu acho que os órgãos de defesa e de segurança podem conversar mais, né? Isso fica claro no que aconteceu nas Olimpíadas e na Copa do Mundo, onde houve uma maior interação. E só para complementar, essa é uma reportagem hoje, o Brasil no primeiro trimestre reduziu em 24% o número de homicídios. Muito bem. Vamos responder pela ordem das intervenções e vamos tentar ser claros, curtos e concisos, a trilogia do saber, para podermos acabar em hora considerada adequada. Bem, eu só tenho uma pergunta, mas vou fazer 2 referências paralelas muito rapidamente, prometo. A primeira é de que a minha alusão ao voo é de que, naturalmente, quem voa alto agora não é na Ilha de Santa Maria, é aqui ao pé na segunda circular o Benfica, que se prepara para ser campeão, para grande desgosto de alguns opositores presentes. Bom, depois queria deixar aqui uma referência em relação à política da droga, em benefício da pergunta, e aqui ofereço-me como voluntário para ajudar o professor Bacelar Gouveia. Na realidade, a política portuguesa em relação à droga atual é a seguinte. Em 1996 foi agravada a punição do tráfico por um projeto que eu próprio fiz, na altura a pedido do Dr. Vera Jardim, do Ministro da Justiça. E nessa altura, para os crimes de organização, passou a prever-se a pena mais grave que se prevê em Portugal, que é de 25 anos. Eu sei que no Brasil a pena máxima é 30 anos e até sei que no Brasil a extradição só é concedida para crimes de tráfico de droga para cidadãos não originariamente brasileiros, em condições de reciprocidade. Em Portugal o regime não é esse, por exemplo, da extradição, mas já se prevê a pena de 25 anos para organizações. Nessa mesma altura, eu propus, nesse projeto que fiz, que o consumo deixasse de ser crime. Não que passasse a ser legal, que passasse a ser uma contraordenação. Suponho que no Brasil não há contraordenações. Sim, mas isso é diferente. As contravenções e as transgressões faziam parte do nosso antigo direito penal e são infrações penais mais leves. Nós atualmente não temos transgressões nem contravenções. Temos crimes e temos contraordenações.
As contraordenações são ilícitos administrativos, mas comportam sanções pecuniárias e outras sanções relativamente severas em termos de sanções acessórias. Por exemplo, no domínio da estrada, uma sanção acessória muito pesada é a perda da capacidade de condução durante um determinado período. Estas contraordenações foram introduzidas por influência de uma reforma do pós-guerra na Alemanha. Na Alemanha, a seguir à Segunda Guerra, perante um país devastado, os alemães tinham uma contradição. Queriam afirmar a autoridade do Estado sem ressuscitar fantasmas do nazismo. E então criaram um direito de mera ordenação social, que é este, que foi criado por um penalista muito conhecido, alemão, que influenciou, em Portugal, o professor Eduardo Correia. Em Portugal, o direito de mera ordenação social é criado depois do 25 de Abril, é pela primeira vez abordado num artigo de 1970, da Faculdade de Direito de Coimbra. Depois, há uma lei, a seguir ao 25 de Abril de 79, que é inspirada pelo professor Eduardo Correia, que foi ministro nessa altura do direito de mera ordenação social, e atualmente há um regime que é já da década de 80, que se tem mantido com algumas alterações. Uma das grandes vantagens é que as sanções são aplicadas por autoridades administrativas e os particulares podem recorrer. Em matéria de droga, esta política é uma política clarificadora que distingue muito o papel do traficante do consumidor. Na realidade, quando eu propus, não foi aprovada logo, foi aprovada uns anos mais tarde. Enfim, na altura pediram-me o artigo para ressuscitar a norma, houve um parecer do professor Faria Costa e é essa a política que hoje vigora. E é bastante aplaudida. Claro que uma coisa que se recusou foi a liberalização completa da droga e a liberalização das chamadas drogas leves. Porque, apesar de se falar em separação de mercados, se temeu o efeito escalada. Hoje está muito na moda falar na liberalização do consumo do haxixe para efeitos medicinais, mas eu, francamente, não tenho nada contra, mas tenho certas reservas em relação a propostas mais atrevidas de permitir criar haxixe num quintalinho e coisas parecidas, para ser franco. Bom, portanto, é este o estado e eu creio que não se confirmaram alguns receios que havia de que esta política, que não é uma política liberal radical, é uma política de separação, os receios que havia de que houvesse um aumento exponencial do consumo não se confirmaram. E é uma política que me parece realmente correta. Em relação à pergunta, na realidade, aquilo que de mais notável talvez se tenha conseguido na União Europeia é a criação do espaço Schengen. Porquê? Porque o espaço Schengen é a expressão máxima do valor matricial da União. A União Europeia começou com uma história de conservação da paz. A primeira tentativa, digamos, um pouco canhestra, de criar instituições europeias começou pelo fim, pela tentativa de criar um exército europeu, que fracassou, como é óbvio. A seguir, os esforços orientaram-se para a SECA, para a Comunidade Económica do Carvão e do Aço, porque se pretendia uma gestão até certo ponto comum de certos recursos que na altura eram essenciais aos esforços de guerra. A primeira ideia era criar a paz perpétua kantiana à custa da comunidade europeia na Europa. E depois, enfim, aquilo que foi triunfando com a Comunidade Económica Europeia e depois com a União Europeia foi a liberdade de circulação de pessoas e bens, porque é um valor matricial que serviu, aliás, de cartão identitário durante a Guerra Fria na luta contra o leste. Quer dizer, a Europa ocidental a exibir a sua liberdade de circulação de pessoas e bens contra uma Europa Oriental que tinha expressão de fronteira na República Democrática Alemã e em Berlim, onde o muro simbolizava essa impossibilidade de circulação. Ora, hoje nós temos de facto algo que é inestimável. Essa liberdade tem um significado enorme, que nós pensamos que é de sumenos, mas que é enorme, de facto. E, portanto, se acabar a liberdade de circulação de pessoas e bens, a União Europeia, naquilo que é o seu maior traço identitário, fracassa. Nós não podemos deixar fracassar a Europa a esse nível. Agora, é evidente que temos de ter cuidados com a segurança.
Esses cuidados exprimem-se, eu repito, com o sistema de informação Schengen, exprimem-se no mandato de detenção europeu, exprimem-se naquelas instituições de segurança, de cooperação em matéria de segurança e judiciária que eu referi, e exprimem-se também em algo que não tem uma importância decisiva, mas que eu procurei desenvolver na pequena medida das minhas possibilidades, que eram os postos fronteiriços mistos. Eu, aliás, vou perder 2 minutos para recordar aqui alguém que morreu agora, que foi o Sr. Alfredo Rubalcaba, que foi Ministro da Administração Interna, mais tarde Secretário-Geral do PSOE, mas foi Ministro da Administração Interna quando eu tive essas responsabilidades, que era um bom amigo de Portugal e com o qual sempre tivemos uma cooperação excelente. Foi no nosso tempo que foi descoberta aquela base de ETA em Óbidos e que foram detidos terroristas em território português que se preparavam para organizar um atentado em Madrid em grande escala. Ora bem, nessa altura nós abrimos postos mistos de fronteiras, por exemplo em Quintanilha, ele foi lá de propósito para fazermos a inauguração, e esses postos são uma expressão da cooperação a esse nível, nas fronteiras agora inexistentes, mas que podem ser, como se sabe, reerguidas, não é? O tratado pode ser suspenso. No meu tempo foi suspenso quando houve a cimeira da Organização do Tratado do Atlântico Norte. Porquê é que foi suspenso? Por razões simbólicas, ideológicas, nada disso. Foi suspenso aqui para nós porque eu queria ter a possibilidade decisiva de dizer quem não entrava em Portugal nessa altura. E o dizer quem não entrava não dependia de currículo criminal, dependia de indícios, porque aí não vale o princípio da presunção de inocência nem o princípio indúbio para o réu. Não se pode arriscar na realização de uma cimeira dessa natureza. Agora, fora essas situações excepcionais, que se podem verificar de quando em vez, é evidente, repito, que essa liberdade de circulação de pessoas e bens é essencial, deve ser complementada com medidas, como muito bem disse o professor Rocha Pereira, e essas medidas devem incluir também estes postos fronteiriços mistos, em que estão presentes já agora, não sei como é que estão a funcionar agora, mas estavam presentes na altura todas as forças e serviços de segurança. A PJ, a Força de Segurança Territorialmente Competente, o próprio SIS, se bem me recordo, portanto estavam presentes ou representados os vários serviços e forças de segurança. Então, tem 2 perguntas. Sim, eu recordo. Boa tarde mais uma vez e obrigado. De facto, a pergunta é se há esperança de diminuir os índices de criminalidade de Moçambique. Há esperança, de facto. Tudo indica que um dia vamos ultrapassar, mas isso é preciso, portanto, melhorar o sistema de segurança das fronteiras. Nós estamos a falar do crime organizado transnacional e não, por exemplo, crime contra a propriedade, contra pessoas que também têm índices elevados. No entanto, associando aquela questão do professor Bacelar em relação ao consumo de drogas, se um dia deixará de se punir, provavelmente um dia pode se deixar de punir. Esse é um debate que já vem há bastante tempo, mesmo na Assembleia da República já houve proposta de descriminalização do consumo da cannabis sativa, mas não passou, por uma razão muito simples. É que a própria violência que ocorre nas cidades é consequência do consumo da cannabis sativa e de outras drogas, muito mais a cannabis sativa, que é aquela droga de experimentação, que as pessoas com menos posses não têm possibilidade de conseguir a cannabis sativa. E depois há uma outra coisa, só 2017, 2018, cerca de 17 mil pacientes com perturbação mental foram tratados nos hospitais com orçamento do Estado. Portanto, desvia-se o orçamento de um país como o nosso para desviar o orçamento, para tratar pacientes que consomem droga. Portanto, é um problema. O dinheiro que devia servir para a construção de escola, de estrada e outra coisa. Portanto, esse é o maior problema. E, além disso, é que, de facto, há oferta porque alguém procura, né? O dia que a droga... Não haver quem precisa de droga em Moçambique, provavelmente ninguém vai trazer, salvo aquela que está em trânsito. Então, essa probabilidade da droga ser descriminalizada, eu não sei, provavelmente no futuro pode-se pensar, ou se calhar um certo tipo de droga que pode não ser, mas não acredito que seja, porque o consumo cada vez mais está a elevar-se, e jovens de 14, 15 anos envolvem-se no consumo e são muito violentos. Então, esse é que é o maior problema, portanto, no nosso país. Eu penso que devo ter respondido, não sei se
Mas eram duas questões. Então vamos ver se há reclamações. Bom, obrigado pelas perguntas. Vamos começar com a primeira, então. Se há esperança na diminuição desses índices de violência. Como o colega comentou lá atrás, nós já tivemos uma redução nesse primeiro trimestre e há registro no ano passado de que os homicídios registrados em 2018 estão em torno de 52 mil. Já houve uma redução, sem dúvida nenhuma. E, indubitavelmente, a grande preocupação do brasileiro médio hoje é com os níveis de insegurança que nós vivemos. E o resultado da última eleição, o presidente Bolsonaro foi eleito, um dos discursos chaves dessa eleição, que fez com que 53 milhões de brasileiros votassem no atual presidente, era exatamente a possibilidade de se vislumbrar uma diminuição nesses índices. De fato, o que nós vimos até então, durante sucessivos governos, era exatamente a incapacidade daquele modelo de gestão, de administração, de governo, de gerir adequadamente o problema da segurança. Então, um dos traços marcantes da última eleição, que não só foi uma eleição presidencial, nós elegemos toda a Câmara dos Deputados, 513 deputados, e houve um índice agora vai me faltar, mas mais de 60% de novos parlamentares que ali chegavam. 2/3 do Senado brasileiro foram eleitos ali, mais de 80% do Senado foi, desses 2/3, mais de 80% foi renovado. Além de governadores de estados, deputados estaduais, o Brasil é uma federação, portanto a estrutura é dividida dessa maneira. O resultado das eleições de 2018, ele deixa muito claro o ponto de que a sociedade brasileira está cansada desse processo, está exausta desse processo de insegurança que nós chegamos nesse início de século. Então, uma das minhas grandes preocupações no Brasil é com a banalização da violência. E é isso que nós vimos acontecer nas últimas décadas. A esperança é grande, a preocupação é que esse governo não pode errar em termos de mudanças e de uma melhora nos índices de segurança. E aí, com isso, eu associo a pergunta que foi feita pelo colega ali atrás. Fronteiras são fundamentais para a garantia da nossa segurança. É impensável imaginar um país como o Brasil com uma segurança doméstica efetiva sem que isso passe pelo devido investimento, a devida atenção às nossas fronteiras. Nós temos a faixa de fronteira do Brasil, que são 150 quilômetros a partir dos limites da fronteira, nossa fronteira. A faixa de fronteira compreende 2 milhões de quilômetros quadrados de território. Então, tudo passa por ali. A fronteira é a primeira linha de defesa e a primeira linha de preocupação. E aí, casando com a tua pergunta, sem dúvida nenhuma, a atenção tem sido a fronteira e há uma atenção maior à necessidade de cooperação entre os órgãos de defesa e as Forças Armadas, que não são treinadas para a segurança pública, não é essa a razão de ser nem a missão das Forças Armadas, e as forças de segurança do Estado, aí polícias civis, polícias militares, essa sim é aí que deve ter efetivamente o investimento. Porém, nesses 2 milhões de quilômetros quadrados de fronteira, há uma legislação específica que dá um poder de polícia maior às Forças Armadas, exatamente em razão da sensibilidade do local. Há pontos no território brasileiro onde a única presença do Estado são os nossos pelotões de fronteira. No Mato Grosso e no Mato Grosso do Sul, é essencial a cooperação ali. Forças policiais, forças de segurança do Estado e forças de defesa, efetivamente. Um sinal de que há uma preocupação com essa cooperação, esse aumento da cooperação, com cada um cumprindo a sua missão, é o fato de nós termos hoje, à frente da Secretaria Nacional de Segurança Pública,
Um general, que é o general Teófilo, que é um general de 4 estrelas da reserva, que foi comandante militar da Amazônia, tem uma percepção muito clara das questões de segurança. Então, isso nos dá esperança no futuro melhor em termos de segurança. E só para concluir, enquanto o professor Rui Pereira falava de distâncias aí, eu lembrei da pergunta do professor Jorge Bacelar, que vai estar em Roraima nos próximos dias, 3 de junho. Antes disso vai passar para Brasília, onde nós vamos almoçar ou jantar, que já está o convite, né? Mas a distância entre Brasília, que está no centro do Brasil, e Boa Vista, em Roraima, é semelhante, são 4.200 quilômetros, mais ou menos, a distância entre Lisboa e Moscou. Imaginem o que é pensar num país continental para garantir a segurança dessa região. Muito obrigado. Íamos permitir mais 3 perguntas, caso existam, e concluímos. Então já temos 1, 2. Não há nada como anunciar o fim para que se anunciem as vontades. Mais uma? Ok, então vamos... Não sei quem começou primeiro, mas acho que vamos deixar as senhoras falar primeiro. Boa tarde, chamo Fátima Cordeiro, de Moçambique. Em relação à questão do tráfico, dizer que no ano 2000 existiu um boom em relação ao trânsito de drogas em Moçambique, tentando esclarecer que esta questão que o professor Bacelar trouxe, esta pergunta, em Moçambique não existe muito consumo de drogas. Ultimamente sim, devido à questão de instabilidade económico-financeira e outras questões, mas, no geral, a droga que entra em Moçambique, ela está em trânsito para a África do Sul e da África do Sul para outros países, entre os quais o destino é a Europa. O que é que eu quero trazer com esta questão? Dizer que o professor Bacelar, eu acredito que tenha sido uma provocação, enquanto o Ministério Público, em coordenação com a polícia, muitas vezes os consumidores, eles têm ou a sua pena diminuída ou muitas vezes o processo é arquivado. E estes são enviados para fazer tratamento médico e não é aplicada a pena em si, porque a pena é extremamente elevada para um simples consumidor ou para alguém que deveria ser visto pela sociedade como alguém que é vítima do tráfico de drogas. E então agora vamos à última questão. Professor Joanisval, uma pergunta para o senhor, e primeiramente é parabenizar pela apresentação e parabenizar o professor Bacelar, porque acredito que poucas pessoas estariam tão aptas e qualificadas para apresentar o cenário de segurança brasileiro quanto o professor Joanisval. E, como o professor bem disse, o Brasil carece dessa cultura de defesa, dessa percepção de ameaça, dessa participação civil na defesa. E essa preocupação, principalmente pela ausência de ameaças, pelo menos pela sensação de ausência de ameaças. Então, como o senhor falou, nos anos 90, aquela questão ninguém se discutia, inclusive eu me lembro do texto do Domingos Proença Júnior, Forças Armadas para quê? Era o grande debate da sociedade brasileira nessa década. E 2 respostas surgiram, que é a do desenvolvimento, como o senhor mencionou, econômico e social, e aí, Forças Armadas servem para desenvolver tecnologia, comprar armamento, gerar emprego, criar indústrias, que é dificultado pelos contingenciamentos reiterados que vem acontecendo. E a segunda vertente, a segunda solução seria, não, Forças Armadas elas existem, o nosso maior problema é segurança pública, então Forças Armadas existem para ajudar nisso. O senhor já deu uma pincelada sobre esse assunto.
E cá em Portugal, quando eu comento sobre isso, eu percebo algum susto, um temor, uma ideia que é quase impensável de forças armadas nas ruas, fazendo papel de polícia. Daí uma pergunta para o senhor: como é prioritário esse tema e como a defesa, de certa forma, achou nisso uma razão de existência, uma razão de justificar seu emprego, seu preparo, seus orçamentos e tudo? Na opinião do senhor, qual o impacto disso, desse uso reiterado de operações garantia da lei da ordem, que nós chamamos de GLO, qual o impacto disso na força e na sociedade? Ela ficaria viciada nisso e a força estaria desvirtuando? Se o senhor puder falar um pouco mais sobre. Não quero deixar de dar a última oportunidade. Alguém quer colocar uma questão? Não? Então dou a oportunidade a todos, já que estas duas últimas questões são muito dirigidas. O professor quer ainda fazer um comentário final? Bem, um comentário muito breve, só com 2 tópicos. Na lei portuguesa, de facto, a grande intenção em relação ao consumo de droga é forçar os consumidores ao tratamento. Porque no fim do caminho todo, as coimas são um meio de coagir os consumidores de droga a tratar-se. Eu chamo a atenção para o seguinte: esta solução normativa não é a solução do problema. Simplesmente permite clarificar o problema, identificar como criminosos os traficantes, identificar como pessoas que praticam ilícitos, num sentido de ilícitos de perigo, mas sobretudo requerem medidas de tratamento por causa de um problema de saúde pública, os consumidores. Em relação à defesa, eu permito-me só fazer uma observação muito curta. Eu recordo-me de um sketch que havia de um cómico brasileiro conhecido, que é o Jô Soares, em que ele aparecia com outro cómico consideravelmente mais baixo e magrinho, que fazia de sua mãe. E o Jô Soares perguntava sempre como é que ele tinha saído daquela mãezinha, que era outro cómico, baixinho, magrinho, pequenino. Ora bem, eu sempre interpretei o sketch como uma referência a Portugal e ao Brasil. Na realidade, um dos nossos motivos de orgulho é ter criado países à escala continental, quer na América, quer também na África. E eu agora arrogo-me a ser um pouco patriota e a dizer que provavelmente o Brasil não teria essa dimensão continental se tivesse o azar de ter sido colonizado pelos castelhanos, com os resultados todos conhecidos no resto da América do Sul. Portanto, ouvir falar do Brasil com esse entusiasmo é sempre motivo de orgulho para nós, porque se trata da sombra dos nossos antepassados esquecidos, para parafrasear, na realidade, um livro do Sagan e Dan Druyan. Em segundo lugar, eu queria chamar a atenção para o seguinte: se nós tivéssemos os níveis de homicídios do Brasil, teríamos 20 vezes mais homicídios. 20 não, minto. Nós temos cerca, não chega a 200 homicídios, provavelmente 170 por ano, e teríamos 3.400 homicídios com a população portuguesa, mais 20 homicídios. É claro, isto digo sem ironia e em tom de descrição realista. Provavelmente o nosso presidente, então, não seria um presidente dos afetos, mas um presidente mais duro e severo, mais orientado para o Antigo Testamento e menos para os afetos, é verdade. Agora, é óbvio que, e eu fui Ministro da Administração Interna, não fui Ministro da Solidariedade Social, chamo a atenção para isso. E, portanto, do meu lado estavam sempre as medidas repressivas, não era propriamente das medidas de solidariedade social, nem podia desculpar com problemas sociais, embora tenha lançado os contratos locais de segurança a certa altura e por aí fora. Mas é evidente que, quando há criminalidade, tem de ser reprimida. Não há escolha, tem de ser reprimida. E o nível da repressão depende do nível da criminalidade. Por que razão é que as pessoas cá em Portugal ficam com pele de galinha se ouvem falar em militares a fazer patrulhamento? Porque não precisam, não precisamos. E, pelo contrário, é contraproducente. Como muito bem foi dito, os militares não estão preparados para a ordem pública nem para a investigação criminal em geral. Quando é preciso, aí eu aplaudo, desculpem a redundância, com ambas as mãos, a intervenção dos militares. Operações contra o tráfico de droga no Mar Alto,
operações contra o tráfico de pessoas, se houver ameaça terrorista, policiamento de instalações sensíveis, tudo bem, mas não precisamos, em termos regulares, que eles andem por aí, não precisamos. E até uma descaracterização do papel das Forças Armadas, porque no meio desta conversa toda eu não acredito na paz perpétua. Há muitos militares que hoje estão iludidos e pensam que não vai haver mais guerras no futuro, sobretudo depois da queda do muro. É falso. Nós temos aprendido que vai continuar a haver guerras e é necessária a defesa nacional e são necessárias as Forças Armadas. Agora, não precisamos disso. Claro que no Brasil eu percebo, como é óbvio, que as forças militares têm um papel muito diferente em relação à segurança. E percebo que tenha de haver medidas para tentar estancar a criminalidade, não é óbvio. Claro, estou convencido, em termos de eficácia, se me permitem o atrevimento, que é necessário, como eu recordava aqui, combater as causas e as consequências. Porque os níveis de criminalidade são tão altos que é preciso agir, digamos assim, a vários níveis para tentar estancar. Agora, esse é um dos fatores, não tenho grandes dúvidas, como observador externo, esse é um dos grandes fatores que está a afastar, por enquanto, o Brasil do seu futuro, que é uma potência, nem diria só à escala regional, mas à escala planetária, não é? No âmbito dos BRICS. Vamos tentar em 10 minutos, para terminarmos às 18 em ponto, acabar as... Mas podes dizer alguma coisa? Então, conclusão? Sim, eu agradeço o que disse a doutora Fátima. De facto, a questão de droga em Moçambique é trânsito, né? Mas já há aquela droga que o destino final é Moçambique. A cocaína, as pequenas quantidades de cocaína entram para o consumo. De tal forma que eu dizia que não é, que estou a dizer que nunca há de haver essa questão de descriminalizar o consumo de droga, mas por enquanto o pensamento é este. Enquanto a violência urbana continuar aquela, e saber-se, porque há estudos já revelam que por causa do consumo de droga nas periferias da cidade e mesmo no coração da cidade, isto é que cria de alguma maneira a violência urbana. Então há esse debate, despenalizar ou não, e vamos lá ver nos próximos dias, provavelmente podemos, né, porque eu já estive em algumas conferências onde eu falei de facto da criminalização do consumo e dizia que isso é errado porque os consumidores são vítimas, né? Mas são vítimas porque eles procuram, porque não há ninguém que leva a droga até a casa deles, então esse é que é o problema. Mas acredito que é um debate, provavelmente no futuro poderá se tirar a criminalização e haverá um controle em relação a essa matéria. Obrigado. Eu acredito que em 10 minutos não é brincadeira. Vamos lá. 5, ele me dá 5, eu calculo mais 5, 15 dá. Isso. Algumas observações, antes de mais nada, é uma preocupação muito pertinente essa, e o professor Rui, com toda a sua sabedoria, trouxe mais essa reflexão. Se nós estivéssemos... enquanto ele falava, eu pensava na República Francesa hoje. Pensava exatamente, esses dias um colega comentando, não, mas me assusta Paris com a quantidade de militares armados nas ruas. Eu falei, sim, é o estado de emergência. Eles tiveram os atentados. Exatamente, exatamente. Então, cada realidade tem que ser analisada com base nesses fatores específicos ali. Nós percebemos hoje no Brasil a necessidade do uso das Forças Armadas nas ações de GLO, de garantia da lei e da ordem. E para o desencadeamento dessas ações, há uma preocupação doutrinária de ter as Forças Armadas ali, ao lado da Força Nacional, que envolve polícias, efetivamente, mas a preocupação doutrinária é para que as Forças Armadas estejam ali, treinadas para atuar num ambiente que não é e nunca pode ser o seu ambiente natural. E eu digo isso porque, até onde eu sei, existe arma de artilharia na polícia. Polícia Militar não tem artilheiro. Isso é por uma razão muito óbvia. Se eu sou um capitão do exército de artilharia e o meu inimigo está naquele ponto e eu recebo a ordem para neutralizar aquele inimigo, eu vou saturar aquele local. Simples assim.
E se o meu inimigo for visto como um traficante numa favela, eu doutrinariamente sou treinado para saturar aquele local, que é uma coisa que o policial nunca vai fazer. O traficante, por mais nefasto que seja, e eu sou de uma linha mais dura nesse sentido, ele não é um inimigo, ele é um cidadão na criminalidade. A maneira de tratar com esse indivíduo é completamente diferente da maneira de se tratar um inimigo. Então, todas essas ações de garantia da lei e da ordem têm sido objeto de preocupação, inclusive do ponto de vista doutrinário, porque o risco, o temor, e esse é um temor de especialistas da área de defesa, do emprego de militares das Forças Armadas em segurança pública, é a transformação não só desses profissionais, que passam a conviver com a criminalidade, sem ter o preparo para isso, que passam a modificar os seus procedimentos, e de certa forma correm o risco de serem contaminados por esse ambiente criminoso, mudando-se aí a perspectiva de atuação das Forças Armadas. E o risco, segundo ponto relacionado a esse risco, não só o primeiro é com relação às próprias forças, mas o segundo é transformar o criminoso no inimigo interno. E o inimigo interno, numa perspectiva militar, é para ser neutralizado, com todos os meios disponíveis. Então, há, sem dúvida nenhuma, esta preocupação, e essa preocupação é doutrinária. E já que eu estou falando de doutrina, 30 segundos só para explicar por que eu apareço aqui como Pandiá Calógeras. O Instituto Pandiá Calógeras foi criado em 2013 para ser o órgão de assessoramento civil do ministro da Defesa. Então, é um instituto pequeno, uma instituição, é um think tank da Defesa, e ele é voltado a assessorar o ministro da Defesa com questões relacionadas, com assessoramento relacionado a temas de segurança internacional e defesa nacional. Então já fica o convite, aqueles que quiserem conhecer o Pandiá Calógeras, a conversar um pouco mais a respeito. Um dos nossos principais interlocutores, professor Jorge, é a academia. Os nossos grandes parceiros são acadêmicos. E é o Instituto que leva a percepção da academia e da sociedade civil ao ministro. Então, só fazer a minha propaganda, né? A propaganda do Instituto Pandiá Calógeras, porque nós estamos aqui graças a essa decisão do ministro da Defesa de nos trazer ao CONSED, decisão que eu reputo fundamental para esse nosso processo de interação com a sociedade civil e com a academia. E para concluir, ainda dentro dos meus 8 minutos, professor Rui, muito bom essa troca de ideias com os nossos irmãos portugueses, de onde estão as nossas origens, com os nossos irmãos de Moçambique e de outros países africanos. E eu lembro do seguinte, o nosso vínculo com Portugal é tão estreito, que quem trouxe a nossa independência foi um príncipe português. Dom Pedro I do Brasil, Dom Pedro IV. O senhor começou falando da Constituição de 26, que se baseia na nossa Constituição Imperial de 1824. Esses laços são eternos, são permanentes. E, como bom monarquista, a minha esperança é que um dia nós reatemos e tenhamos um Bragança no trono do Brasil, e quem sabe Dom Duarte ou um Bragança no trono de Portugal. Com isso eu concluo, agradecendo a todos. Muito obrigado. Eu penso que me cabe agradecer às pessoas que estiveram hoje a partilhar connosco o seu conhecimento, o professor Rui Pereira, o professor Fernando Francisco e o Joanisval Gonçalves, a quem eu só dou de nota que não é 5 minutos mais IVA, é 5 minutos nos tempos atuais com 40% de desconto. Estamos em tempos de saldos, portanto devia ser 3. Mais ou menos. A riqueza deste painel, desta terceira sessão de hoje, está em ter às 6 da tarde, começando às 3h30, e em relação à assistência que tínhamos de origem, ainda quórum. Ou seja, valeu a pena para os que estiveram desse lado, valeu muito a pena para mim. Amanhã, sim, já agora...
Muito obrigado, professor Jorge Bacelar, a quem agradeço ter-me permitido estar aqui, porque é de facto também uma riqueza poder assistir deste lado a tão brilhantes intervenções. E amanhã às 9h30 da manhã vamos ter a quarta sessão da segurança no mar, complementaridades ou conflitos de estruturas. Tenho o programa e, portanto, é só o estímulo para que às 9h30, mais ou menos em ponto era o ideal, se começasse a quarta sessão deste 7º Congresso. Muito obrigado a todos por estarem ainda aqui, muito obrigado a todos que partilharam connosco o conhecimento e até amanhã de manhã. Muito obrigado.